Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Como evangelizar minha família? Como falar de Jesus para as pessoas? 2 Coríntios 5, do versículo 17 ao 21. Quem nunca olhou para um parente ou um amigo querido e pensou, gostaria tanto que ele conhecesse a Cristo? Quem nunca se perguntou como falar de Jesus para as pessoas? Será que Deus quer que realmente eu anuncie a sua mensagem? Como eu posso pregar o Evangelho? Será que eu, mesmo sendo um pecador, posso falar de Jesus? Se você tem o desejo que a sua família conheça Cristo e também as outras pessoas o conheçam, assista esse vídeo até o final. Deus te dará estratégias para que você realize isso em sua vida, de maneira sobrenatural. Você é cristão? Se você respondeu sim, então você tem uma obrigação, um compromisso, um chamado, na verdade uma prova de amor. Você precisa evangelizar. Quer ver aqueles que você ama se tornando cristãos? Ajude-os a conhecer a Deus através das suas próprias atitudes. Aliás, não apenas a sua família, mas todos ao seu redor precisam ouvir de Jesus, ouvir sobre Cristo. Quer um bom modo de começar? Comece evangelizando os parentes dos outros. Sim, não seja egoísta. Evangelize sua família e as famílias que estão ao seu redor. Assim, a sua família verá o resultado em sua vida. E só assim as suas palavras terão credibilidade, para que aqueles mais próximos de você também creiam em Jesus. Quer ver seus parentes salvos? Salve os parentes dos outros. Sim, se você quer ver a sua família salva, comece ajudando, salvando a família das outras pessoas. Cuide dos outros e tenha certeza que Deus cuidará dos seus. Mas é preciso entender que a salvação é uma decisão pessoal. Infelizmente, nossos amados amigos e parentes podem decidir que não querem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitos viram Jesus em carne e osso, mas nem todos creram nele, mesmo eles tendo presenciado tantos milagres na época de Jesus, enquanto ele andou por essa terra. Alguns decidiram não aceitar a Cristo, e infelizmente isso pode acontecer com os nossos parentes também. Respeite a decisão deles, porém, nunca deixe de falar do amor de Deus a ele, pois um dia tudo isso pode mudar. Mas independente da decisão dos nossos amados, dos nossos parentes, não podemos deixar de lado nosso chamado para apresentar Jesus às outras pessoas. Não há outro sentido na vida do cristão que não seja evangelizar. Não deixe que nenhuma outra condição ocupe o lugar central da sua vida. Não existe outra razão de ser ou de existir que não seja falar para as pessoas daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar, que você não pode passear, namorar, se divertir e viver da maneira como você gosta. O que eu quero dizer é que fazer tudo isso e muito mais debaixo da direção de Deus é sim uma maneira de evangelizar. E não sou eu quem diz isso, mas sim a palavra de Deus. É curioso, mas até aqueles que nunca leram nem menos um versículo bíblico completo dizem: "Ah, eu amo a Deus. Sim, eu amo Jesus." Será que realmente você o ama? Em uma postagem nossa, em nossa página, com o título "Quem é Jesus Cristo?", temos diversos comentários dizendo: "Ele é tudo, meu amor, minha vida, meu Salvador." Dizer isso é maravilhoso, mas será que realmente eu e você amamos a Jesus? E como provamos esse nosso amor por Deus? Você ama Jesus? Você ama realmente a Deus? Vamos ver o que fala aqui em João capítulo 21, versículo 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" "Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo", respondeu ele. Então Jesus lhe disse: "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor. Sabe que eu amo, Senhor."
E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Então perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou: então tome conta das minhas ovelhas. Se eu e você realmente amamos a Deus, precisamos tomar conta das ovelhas do Senhor. Mas talvez você diga: opa, peraí, eu não sou pastor, eu sou ovelha, tá entendendo? Ovelha. Bom, eu também não sou pastor, mas eu amo a Cristo e preciso cuidar das ovelhas do meu Senhor, porque eu o amo e também amo ser ovelha de Cristo. Uma coisa não anula a outra, apenas complementa. Aproximadamente em 2016, eu participava de um curso em minha igreja sobre evangelismo. Então fizemos uma ação para evangelizar as pessoas em uma feira aqui próximo da igreja. Lá nós abordávamos as pessoas e convidávamos elas para conhecer a igreja. E entregávamos um bombom com o endereço da igreja e tudo mais. Então eu percebi que praticamente todas as pessoas que abordamos, elas diziam que já tinham uma religião, quase todas. Vendo isso, comecei a perguntar qual era a religião da pessoa, se ela frequentava constantemente sua igreja e como era a participação dela na atividade da igreja. Entre eles, haviam pessoas de todas as religiões. Eu descobri que quase 90% delas ia pelo menos uma vez na igreja por ano, e não mais que isso. E mal sabiam quais eram os valores e as regras da religião que eles seguiam. E muito menos entendiam qual era o papel que eles tinham dentro daquela religião que eles falavam que era a religião deles. E o pior é que, infelizmente, a maioria se dizia cristão. Fiquei com aquelas respostas martelando minha cabeça por muitos dias. Como as pessoas dizem que têm uma religião, acreditam em Deus, mas não sabem quem é esse Deus? O que eles esperam de Deus? O que Deus espera delas? Como é que elas podem se relacionar com Deus? Muito estranho. Elas não sabiam aquilo que elas achavam que criam. Eu acho que é porque talvez realmente não criam, né? A gente às vezes acaba falando aquilo que todo mundo fala, ou tentando viver aquilo que a nossa família diz que faz. Mas será que realmente elas tinham um compromisso com Deus, um relacionamento com Deus? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu até pensei que muitos diziam isso para desviar a conversa. Mas percebi que conforme eu perguntava sobre o assunto, a maioria gostava da conversa e percebiam o quanto o tema servir a Deus tinha andado longe das suas vidas e até mesmo dos seus pensamentos. Aquelas conversas me incomodaram um bocado. O que eu estava fazendo em relação ao chamado de Deus para a minha vida, eu me perguntava. Como eu estava servindo a Deus? Além de eu falar com as outras pessoas, aquilo foi mexendo comigo. O que Deus esperava de mim naquele momento? Será que eu era tão egoísta que havia descoberto o que o Evangelho de Cristo representa e o que Ele podia fazer por mim em relação a esta vida nesse tempo e na eternidade, mas eu estava guardando tudo isso para mim? Poxa, mas eu pensei, sou jovem, preciso trabalhar, realizar meus sonhos, cuidar da minha família, da minha saúde, estudos, tenho tão pouco tempo. E outra, eu não faço nada de errado, eu já sou tão bonzinho, não é? Sabe aquele papinho de desculpa que a gente normalmente usa? Sim, todas aquelas desculpas de quem não quer fazer nada? Pois bem, mas todos esses pensamentos ocupavam a minha mente por vários e vários dias. O fato é que Deus tem um mandamento para todo aquele que se diz cristão. E esse mandamento é: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Porém, muitas pessoas acham que essa é uma obrigação apenas dos líderes religiosos, do pastor, do padre, do líder e tudo mais. Mas na realidade não é. Ela é uma responsabilidade minha e sua. Isso se realmente nós somos cristãos, é claro. E o que é tomar conta, como Jesus falou para Pedro? É cuidar, proteger, dar direção, ter carinho, amor. E isso se faz ensinando as pessoas sobre o Evangelho. Então, eu tomei uma decisão naquele tempo. Eu decidi ler tudo o que a Bíblia falava a respeito, ou quase tudo, né, do que a Bíblia falava sobre evangelismo. Olha cada versículo maravilhoso que eu descobri na palavra de Deus. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br